Fala pessoal, tudo bom? Bom, hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre regime de bens no casamento, tá? É um tema bem tranquilo, que aliás é fácil se você não se aprofundar, né? Que nem no caso que eu vou mostrar a teoria, assim, fazer um breve resumo, para vocês terem uma ideia de como funciona. Mas se você se aprofundar, com certeza é um tema bem interessante, que não é muito difícil de compreender. Bom, então o regime de bens no casamento, conforme prevê o Código Civil Brasileiro, ele tem quatro tipos de regime. O regime de comunhão universal, regime de comunhão parcial, o regime de participação final nos aquestos e a separação de bens. Bom, na participação final nos aquestos é difícil de ser aplicado esse regime. Tá? O que mais se aplica é o regime de comunhão universal, comunhão parcial e separação de bens. Você vai me perguntar, putz, mas como que eu vou fazer se eu quiser ter o regime de comunhão universal ou de comunhão parcial? Desculpa, o de comunhão universal e de comunhão de separação de bens. O que eu tenho que fazer? É só eu chegar lá no registro civil e falar, não, eu quero casar com o regime universal e pronto. Não, não é bem assim que funciona. Então eu fiz um outro mapa aqui que fala sobre o pacto antinupcial. Tá? O pacto antinupcial é vamos fazer entre aspas, é um contrato que é realizado entre os cônjuges, o marido e a mulher, e que nesse contrato eles vão estabelecer qual vai ser o pacto, qual vai ser o regime de bens, né? Se vai ser de separação total ou de comunhão universal de bens. Então vamos lá, um breve conceito aqui do Silvio Rodrigues. O pacto antinupcial é um contrato solene realizado antes do casamento, por meio do qual as partes dispõem sobre o regime de bens, que vigora entre elas desde a data do matrimônio. Tá? Então aqui já dá uma clareza em relação ao pacto antinupcial. É um contrato realizado entre os seus cônjuges, onde nele vai dispor qual regime de bens eles pretendem se casar. Vamos lá para o artigo 1639, parágrafo 1º do Código Civil. Artigo 1639. É lícito aos nubentes, antes de celebrado o casamento, estipular quanto aos seus bens, o que lhes aprouver. Parágrafo 1º. O regime de bens entre os cônjuges começa a vigorar desde a data do casamento. Então é o seguinte, se você fez o pacto antinupcial, para ele ter validade você tem que realizar o casamento, né? Senão ele não vai ter validade, ele vai ser nulo. E para você ter validade do seu pacto antinupcial contra terceiros, é o que dispõe aqui, ó. Para se valer o pacto antinupcial contra terceiros, tem que ser assentado posteriormente ao casamento em livro no registro de imóveis do domicílio dos cônjuges. Sendo assim, haverá publicidade e será conhecido a terceiros. Então você pega o seu pacto, você vai lá no registro e apresenta ele para deixar disponível a terceiros. Se alguém tiver dúvida, né, em relação a que pacto, sei lá, que é um documento público, o terceiro vai lá, não, mas eu quero saber, será que é isso mesmo que aconteceu? Né? Geralmente isso acontece quando existe algum processo de arrolamento de bens, né, que houve separação do casal, enfim. O pacto antinupcial, como já falei anteriormente, se não for feito por escritura pública, ele vai ser nulo, também ineficaz, se não houver o casamento, conforme prescreve o artigo 1653 do Código Civil. Então vamos lá para o artigo 1653, daqui para cima, opa, para baixo, 1653 do Código Civil, do pacto antinupcial. Tá? É nulo o pacto antinupcial se não for feito por escritura pública e ineficaz se não lhe seguir o casamento. Então ele não vai ter eficácia se não for realizado o casamento. Tá bom? E não havendo pacto, não ocorre o pacto antinupcial. Por exemplo, eu não quero ser... o pacto antinupcial dá muito trabalho, vai atrapalhar minha vida, meu casamento está em cima. Eu prefiro fazer direto, né? Não esquentar a cabeça, não ter que ir no cartório, fazer escritura. Enfim, você vai no registro civil e provavelmente
Se você falar, não, eu quero casar amanhã mesmo, final de semana já chama os padrinhos, a gente vem aqui e assina tudo. Beleza, o seu regime vai ser de separação do regime de comunhão parcial de bens, tá? Isso daí é válido para todos os casais que não se manifestam diante do seu casamento. Ah, não, não vai chegar, não vou fazer universal e nem separação total, então vai ser o regime parcial de bens. Esse é o que a lei prescreve. Então, não havendo pacto, não ocorrendo pacto antinupcial, o regime que irá valer-se será o de regime de comunhão parcial de bens, conforme descreve o artigo 1640 do Código Civil Brasileiro. Vamos dar uma olhada no artigo 1640. Não havendo convenção, ou sendo ela nula ou ineficaz, vigorará, quanto aos bens entre os cônjuges, o regime de comunhão parcial. Beleza? Bom, sobre o pacto antinupcial, um breve conceito que eu tenho a lhes dizer é somente isso, tá? Provavelmente acho que já deu para dar uma clareada, e para quem já estudou o direito lembrou do assunto, e para quem não estudou, recomendo que se aprofundem. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá bom? Vamos voltar para lá então. Então esse é o pacto antinupcial. Bom, o regime de comunhão universal é um regime bem simples. Ele importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros e suas dívidas passivas, tá? Então os bens presentes e futuros e dívidas passivas, comunhão universal, responsabilidade de ambos os cônjuges. Exclui-se dos bens os doados, os herdados, dívidas anteriores ao casamento, os bens de uso pessoal, por exemplo, livro, instrumento de profissão, proventos do trabalho pessoal e as pensões, tá? Comunhão universal exclui-se isso. Comunhão parcial. Comunique que são os bens que sobrevieram ao casamento, na constância do casamento. Bom, comunique os seus bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento. Bom, isso quer dizer que vamos comunicar que eu digo que vão pertencer, tá, a ambos os cônjuges após o casamento. Comunhão parcial, por exemplo, eu casei com a Maria, eu, Guilherme, tenho um bem que eu ganhei do meu avô, tá? Ele deixou para mim um Camaro amarelo, bem modesto, né, bem simples, e foi anterior ao meu casamento. Eu conheço a Maria, ela gostou do meu Camaro e ela vai casar comigo, mas só que ela não sabe disso. E a gente casa sem se manifestar diante do cartório, e o regime de comunhão parcial. E passa 2 meses, a Maria quer separar e quer que eu venda o carro, pegue metade do dinheiro. Não, isso daí não vai poder. Por quê? Porque, como diz aqui, ó, comunicam seus bens que sobrevierem após o casamento, entendeu? Então, a partir do momento que você casa por regime de comunhão parcial, por exemplo, você não tem nada, você guardou dinheiro para sua vida inteira. Eu vou falar, guardei dinheiro para minha vida inteira, eu vou casar. Depois que eu casar, eu pego e vou comprar uma mansão de 3 bilhões de reais, comprar Ferrari, vou comprar Camaro, vou comprar Porsche, vou comprar tudo, beleza. Só que se houver separação, você vai ter que dividir tudo com a sua mulher, porque isso foi após o casamento. Então os bens vão se comunicar posterior ao casamento, beleza? Separação de bens. Separação convencional. Decorre da livre manifestação de vontade dos cônjuges, levada a efeito pelo pacto antinupcial. Separação obrigatória. Imposta pelo legislador nas hipóteses previstas no artigo 1641. Esse aqui eu já vou citar com vocês, é interessante esse artigo. De livre manifestação de vontade dos cônjuges, levada a efeito pelo pacto. Tá, eles vão separar, né? Tem cônjuge que quer separar bens móveis com o seu marido, com a sua mulher, enfim. Bom, o artigo 1641, vamos a ele. Aqui, ó. Já estamos aqui. É obrigatório o regime de separação de bens no casamento. As pessoas que contraírem com inobservância das causas suspensivas e da celebração do casamento. Inciso 2º. Da pessoa maior de 70 anos. Tá? Então, se você quer dar o golpe, não case com um homem ou com uma mulher que tem acima de 70 anos. Tô brincando, tá? Pelo amor de Deus. Você vai falar que o Guilherme falou, não, mas acima de 70 não pode casar. Seja feliz.
Isso que eu desejo a vocês. Se o terceiro, de todos os que dependerem para casar, de suprimento judicial. Bom, isso daqui, ó, suprimento judicial, é aquela pessoa menor de idade. Sabe aquela filha que se apaixonou precocemente por aquele rapaz de olhos azuis? Só que ela tinha 14 anos de idade. Então ela precisa do suprimento judicial. Por exemplo, minha mãe deixou casar, só que meu pai não quer. Então vamos na justiça. O juiz vai dar o suprimento judicial. Ele vai autorizar o meu casamento com aquele menino de olhos azuis. É assim que funciona o artigo 1641, tá? O artigo 1641, pessoas acima de 70 anos, pessoas contra ele com inobservância, causas suspensivas ou que precisarem de suprimento judicial, eles vão ter que casar no regime de separação de bens. Ok? E na participação final nos aquestos. No regime de participação final nos aquestos, cada cônjuge possui patrimônio próprio. Ele cabe à época da sociedade conjugal, direito à metade dos bens adquiridos pelo casal, a título oneroso, na constância do casamento, a integração do patrimônio próprio, os bens que cada cônjuge possuía ao casar e os por eles adquiridos. Qualquer título na constância do casamento. A administração dos bens é exclusivamente de cada cônjuge, que pode de livre vontade alienar, se forem imóveis. A participação final dos aquestos é muito difícil de ser aplicado. Quem tiver interesse, eu recomendo que dê uma lida. Provavelmente se jogar na internet você vai encontrar, tá? Mas isso aqui foi um resumo do resumo que eu consegui tirar. Bom, pessoal, então é isso. Regime de bens é um tema simples. Se você quiser se aprofundar, ele logicamente que tem mais tópicos e subtópicos. Só que aqui eu quis trazer um resumo, né, para você ter uma ideia de como funciona aqui no sistema brasileiro, conforme o Código Civil de 2002. Tá bom? Então vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seus comentários, suas críticas. Se quiser, pode mandar um e-mail lá para mim, no meu blog ou no meu canal aí eu tenho disponível meu e-mail também das videoaulas. E é isso. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até mais. Tchau, tchau.